Começar essa live com uma pergunta. Onde começa a família? Bom dia. Eu vou esperar alguém me responder essa pergunta para a gente começar a falar sobre esse tema de hoje. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E eu vou refazer a pergunta. E eu quero que vocês comentem aqui para a gente começar esse bate-papo. Onde começa a família? Me respondam aqui. A Fran respondeu que na mãe. Vocês concordam com a Fran? Ou vocês têm outra resposta? Onde começa a família? Martinha, tava esperando, Martinha. Luciana Lima, pai e mãe. Diane, na família de origem. Mas, vou refazer a pergunta. Onde começa a família? Isso inclui a família de origem. Dea, pai e mãe. Maria Regina, com pai e mãe. Diane, pai e mãe. Então eu vou responder essa pergunta um pouquinho. A minha resposta não é nenhuma dessas. A família começa a partir do relacionamento de casal. Isso, a Eliane Berg acabou de colocar aqui, casal, ao mesmo tempo que eu estava falando. Então, gente, uma família só é possível porque aconteceu a união de um homem e de uma mulher que se relacionaram como casal e desse relacionamento surgiu um filho. Então, assim, claro que existem muitas famílias hoje que não são famílias convencionais, né? E que fazem esse papel muito bem. Mas para alguém nascer, todos nós aqui só podemos nascer porque houve um relacionamento de casal entre um homem e uma mulher. Então a vida começa de um relacionamento de casal. Não importa se esse relacionamento é um casamento, se esse relacionamento é um único encontro, se existiu amor, se não existiu amor. É a partir do encontro, da consumação dessa relação que uma vida é possível. Ficou claro esse primeiro ponto? É um assunto complexo, né? E nós vamos construir um pensamento a partir dessa pergunta. Onde começa a família? Respondam aqui para mim se ficou clara essa resposta. Bom, então, a partir do relacionamento de casal, nasce uma vida. Configura-se uma família. Então, mesmo que esse homem e essa mulher não se relacionem, não continuem juntos, eles sempre serão o pai e a mãe daquela pessoa. Não tem como mudar isso. Então, eles sempre estarão juntos naquela pessoa, naquele filho, naquela filha. Então, no filho, eles sempre serão uma família, mesmo que o relacionamento de casal termine, né? Ok. Então, nós dizemos que o relacionamento de casal, ele está a serviço da vida. Porque através do relacionamento de casal, vidas vêm ao mundo e a vida continua. E a gente pode ir se desenvolvendo, né? Então, por isso que nesse ponto não cabe um julgamento de certo, errado, bom, ruim, bonito, feio. A vida foi possível. E nós dizemos que a vida é o bem mais precioso, é o mais importante. Ok.
Agora sim, vamos entrar naquele assunto que eu comecei ontem, através daquele Reels, onde eu fiz uma análise sistêmica da fala do pastor Cláudio Duarte, que eu acho o máximo, acho que ele traz ensinamentos fantásticos e que muitas coisas vêm de encontro com a visão sistêmica da constelação familiar. E aí nesse ponto eu percebo que nós temos o mesmo desejo, que é o desejo de ver as pessoas se relacionando com mais harmonia, de ver as famílias se relacionando com mais harmonia. E muitos de vocês que me acompanham aqui se identificam em vários vídeos que eu falo sobre causa e efeito sistêmico das coisas que a gente vive na infância, no nosso núcleo familiar, e o quanto isso tem um impacto na nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos, na nossa autoestima, na nossa vida profissional. Então isso já não existe dúvidas de que tem uma relação direta de causa e efeito, né? O que a gente vivencia através da nossa família de origem, através do local onde nós crescemos, vai determinar muitas coisas na nossa vida. Não tudo, né? Já disse para vocês. Não se trata do que acontece exatamente, mas de como nós percebemos aquilo que acontece. É por isso que muitas vezes irmãos que crescem no mesmo ambiente têm percepções diferentes, têm comportamentos diferentes, logo o efeito na vida de cada um é único, né? Então, nesse vídeo de ontem, que por sinal foi meu marido que me enviou esse vídeo do pastor, e eu falei, olha só, vem muito de encontro com o que eu tô falando lá no meu diário sistêmico. Quem aqui estava acompanhando semana passada o meu diário sistêmico lá no Telegram? Comenta aqui. Para quem não sabe, o diário sistêmico é um relato pessoal de uma situação que eu estava vivendo, que eu sabia que seria desafiante para mim, a Daniela Balsan tá aí que tá acompanhando, que eu já sabia que seria desafiante para mim, justamente porque momentaneamente a ordem, a hierarquia sistêmica ficaria perturbada na minha vida. Calma que eu vou explicar isso para vocês. A Diane disse que também estava acompanhando o meu diário sistêmico. Então, o que aconteceu? Na semana passada eu compartilhei um vídeo aqui dizendo que fazia um ano que eu não encontrava minha mãe, né? Porque eu me mudei aqui para Florianópolis e ela continua morando lá na nossa cidade natal. E que ela viria para Florianópolis e ficaria alguns dias aqui em casa. E por que que isso perturbaria a ordem, a hierarquia momentaneamente? Porque olha só, agora a gente vai começar a entrar no assunto. Porque essa hierarquia sistêmica diz que nós, filhos, sempre somos menores que os nossos pais. Menores em que sentido? E é aí que muitas pessoas se apegam à palavra ao pé da letra, né? Então a hierarquia sistêmica, ela diz que quem vem primeiro, quem chegou antes no sistema, ocupa um lugar maior do que quem veio depois. Então, os pais são maiores que os filhos porque eles vêm antes. Porque os filhos vêm a partir do relacionamento dos pais. Então, diante dos pais, os filhos sempre serão menores. Mesmo que nós nos tornemos adultos, sejamos mais conscientes, tenhamos mais conhecimento, tenhamos mais recursos, tenhamos mais vitalidade, diante dos pais nós sempre seremos menores, por um motivo óbvio. Nós chegamos depois, nós viemos depois e através deles. Da mesma forma, a ordem de irmãos, a ordem de chegada entre irmãos também determina uma sequência, onde o primeiro filho é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, que é maior que o quarto. E aí esse maior entre irmãos não significa melhor ou pior. É apenas
uma classificação pela ordem de chegada no sistema. Ficou claro isso para vocês? Essa hierarquia que está ligada à ordem de chegada no tempo? Comentem aqui. Para as alunas da jornada sistêmica, nada disso é novidade, né? Elas já estão carecas de saber dessas informações. E por isso que eu estou trazendo essa construção para vocês, porque é um assunto que muitas vezes as pessoas não compreendem, justamente porque falta esse embasamento, né? Essa fundamentação para a gente poder construir pensamentos mais complexos, né? E aí, voltando, né, ao que eu estava dizendo. Então, a minha mãe vem na minha casa passar um tempo. E diante da minha mãe, eu sou menor. Ela é maior. Ela é a grande. Ela me deu a vida, né? Ok. Então, todos nós, diante do nosso sistema de origem, ou seja, o nosso núcleo familiar direto, pai, mãe, irmãos, todos nós ocupamos um lugar inferior aos nossos pais. Inferior no sentido de somos menores que os nossos pais, tá? E aí, de acordo com os irmãos, né, também temos um lugar específico. Então, essa é a hierarquia em relação à nossa família de origem. Bom, quando nós nos casamos, lembra? É até uma passagem bíblica, né? A gente deixa pai e mãe e se une ao parceiro, à parceira, e nos tornamos uma só carne. Né? Então, para que a gente possa se unir a um parceiro, a uma parceira, nós primeiro precisamos deixar o núcleo familiar. E foi aí que começou o vídeo, né, do pastor, porque ele disse: depois que você casa, família é a sua mulher e os seus filhos, né? No exemplo que ele deu. Então, o mesmo vale o contrário. Depois que nós nos casamos, nossa família é esse sistema que nós constituímos. Ou seja, eu deixo pai e mãe para me unir ao meu parceiro. Então, agora nós temos o nosso próprio sistema. E nesse sistema, nós somos os grandes, percebe? Então, a gente sai de um sistema de origem onde nós ocupamos uma posição de menores e constituímos o nosso próprio sistema, onde aqui, como nós entramos juntos, como um casal, nós somos iguais, no sentido de tamanho, né? No sentido de hierarquia sistêmica, nós somos iguais, embora diferentes, né, em características, nós somos iguais, temos o mesmo tamanho, o mesmo valor. E aí, nesse sistema, quando chegam os filhos obviamente vêm depois, a partir do relacionamento de casal. Então, gente, percebe que isso é um desenvolvimento natural do ser humano. Nós nascemos num núcleo familiar onde nós não temos outra alternativa, nós só podemos ser os menores dentro desse sistema, né? E aí a gente vai crescendo, né? A gente vai recebendo tudo que os nossos pais nos dão, ou as pessoas que nos criaram, que cuidaram de nós, nos dão para que nós possamos sobreviver, crescer, nos desenvolver, até que chega um momento que a gente quer ter a nossa independência. A gente não quer mais estar ali naquele núcleo familiar onde nós somos os menores. Nós queremos ter autonomia. E aí, por isso, nós tomamos a decisão de sair desse núcleo familiar e constituir o nosso próprio sistema, né? Então, por isso, crescemos quando saímos desse núcleo e nos tornamos os grandes dentro do nosso próprio sistema. Tá ficando claro aí para vocês esse movimento do deixar o núcleo familiar de origem e constituir o próprio sistema, a própria família? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
laços Juliana Fernandes. E quando o pai, ou principalmente a mãe, não entende isso, o que fazer? Não sei te responder. Não sei se você está se referindo ao seu pai e à sua mãe, e você como filha tentando fazer esse movimento. Eu não estou compreendendo a sua pergunta. Se você quiser reformular aqui a pergunta para eu compreender, aí eu tento te responder. Então, continuando lá que eu estava comentando com vocês. Lembra, diante da minha mãe, eu sou menor. Só que aqui, na minha casa, com o meu marido, eu tenho o meu próprio sistema. Embora nós não tenhamos filhos e por isso nós não sejamos uma família, porque olha só, o filho, quando ele chega, ele configura um sistema familiar, independente desse casal ter um relacionamento, ser casado ou não, tá? Eles são uma família. A origem desse filho é esse pai e essa mãe. Mas quando um casal só é casado e não tem filhos, eles ainda não configuram um sistema familiar. É um sistema de casal, tá? Então aqui na minha casa, meu marido e eu somos um sistema. E aqui nós somos os grandes. Aqui nós tomamos as decisões, nós arcamos com as consequências, né? Das nossas escolhas, do nosso estilo de vida. E aí quando, imagina, minha mãe chega aqui, diante dela eu sou a menor, percebe que eu fico numa situação complexa, que diante dela eu sou maior, diante do meu parceiro eu sou igual e aqui eu sou a maior. Então por isso eu resolvi fazer um diário sistêmico, para compartilhar com vocês o meu desafio pessoal de circular entre essas esferas sem sair do meu lugar de pequena diante da minha mãe e sem sair do meu lugar ao lado do meu parceiro na minha casa. E é muito difícil, gente. Quem acompanhou meu diário sistêmico viu que a cada dia era um desafio e que muitas vezes eu saía do meu lugar. Mas só de estar consciente, atenta a isso, eu rapidamente ajustava o comportamento para não ficar fora do meu lugar. Principalmente porque é um momento de lazer, em que minha mãe está passando férias aqui, vai passar alguns dias aqui. Então, nós queremos que ela se sinta bem, né? E queremos ter bons momentos, né? Mas é muito desafiante quando nós, filhos, somos casados, ou temos, né, o nosso próprio sistema familiar e temos essa relação muito próxima com os nossos pais que são maiores do que nós. É muito complexo. E por isso o pastor trouxe aquela fala, né? Porque muitas pessoas continuam fortemente ligadas ao seu sistema de origem e colocam o seu sistema de origem em primeiro lugar. E só depois o seu sistema constituído, a sua família constituída. Então, por isso ele disse, quando nós nos casamos, família é o sistema que nós constituímos, né? Não que o restante não seja mais família. Foi aí até que eu brinquei, que eu falei, também não é assim, né? Não significa que os pais deixaram de ser família e se tornaram parentes. Não, eles continuam sendo família, família de origem. Porém, de acordo com a hierarquia sistêmica, quando nós nos casamos, tem precedência, ou seja, tem prioridade a família que nós constituímos, o sistema que nós constituímos. E aí, em segundo lugar, vem o nosso sistema de origem. Entendeu? Deixa eu ver. Marilene Souza, quando sua mãe quer dar opinião na sua vida? Marilene, então, por isso, tão importante esse assunto, é tão necessário, né? E eu acabei de ver que uma pessoa tinha comentado assim no meu vídeo de ontem, desnecessário você comentar a pregação de um pastor. E eu discordo, eu acho extremamente necessário, né? A gente perceber que
Fontes diferentes estão falando a mesma coisa, com a intenção de compartilhar conhecimento que está a serviço da vida, de bons relacionamentos, né? Então, o que acontece quando a mãe, vamos imaginar, vamos trazer para uma situação prática aqui, vamos imaginar que a minha mãe vem e começa a dar palpite na minha vida, opinião na minha vida. Diante de mim, ela é maior. Então, eu posso receber a sugestão dela, se eu sentir que é pro meu bem, que ela quer me ajudar, mas como agora eu tenho o meu próprio sistema, eu sou independente, eu não preciso seguir aquilo que ela acha ser melhor para mim. Mesmo que ela tenha razão, e talvez ela tenha, né? E geralmente os nossos pais só querem o nosso bem, né? Então, quando eles vêm dar opinião, eles estão preocupados, eles querem nos ajudar de alguma forma. Mas muitas vezes, nós precisamos cometer os nossos erros para aprender, né? Não dá para os pais nos pouparem dos nossos próprios aprendizados. Muitas coisas a gente pode aprender com eles, mas quando nós já somos adultos, aí nós temos que fazer as nossas escolhas e arcar com as consequências. Então, quando um pai ou uma mãe vem dar opinião na nossa vida, a gente pode agradecer, mas a gente deve fazer do nosso jeito. E aí é por isso que tem uma fala sistêmica que diz assim: crescemos quando renunciamos ao amor dos nossos pais. E o que significa essa renúncia ao amor dos nossos pais? Não é que os pais vão deixar de nos amar, mas que nós não vivemos para atender às expectativas deles. Nós não vivemos para agradá-los. Nós vivemos a nossa própria vida. Nós vivemos a nossa jornada pessoal. E se as nossas escolhas não corresponderem às expectativas deles, a gente tem que lidar com isso. Só adultos podem lidar com isso. Crianças não. As crianças precisam ser aceitas, elas precisam ser aprovadas para pertencerem. Porque lá no núcleo familiar a criança é menor, ela é totalmente dependente. E aí ela precisa sim se submeter. É por isso que todos nós, quando vivemos com pai e mãe, independente da idade, devemos nos submeter às regras da casa deles. Porque lá eles são os grandes, eles mandam. E se você não quer obedecer, caça seu rumo. É assim que a gente cresce, entende? Então, Marilene, essa é a resposta que eu te dou de acordo com o conhecimento sistêmico. Quando nossos pais, né? Você trouxe aqui a pergunta da mãe especificamente, mas quando nossos pais querem dar opinião na nossa vida e nós já temos o nosso próprio sistema, nós já somos adultos, nós agradecemos a preocupação deles, mas nós não precisamos nos submeter, fazer aquilo que eles acham ser o melhor. Quando nós somos menores, e principalmente quando nós vivemos na casa deles, aí independente da idade, aí o que eles determinam, principalmente ali dentro da casa deles, é regra. Não quer se submeter? Tenha a sua própria casa, tenha a sua dependência. Deixa eu ver se tem mais perguntas. E quando sai para morar sozinho? A Michele pergunta. Mesma coisa, né? Se você conquistou a sua independência, então ali na sua casa você faz do seu jeito. Seus pais podem te dar opinião, mas você segue o seu caminho, tá? Agora, por que a gente está falando especificamente do contexto familiar? Porque existe essa hierarquia entre sistemas, ou seja, depois que você constitui a sua própria família, ou que você tem o seu relacionamento de casal, esse sistema que você constituiu, ele tem prioridade em relação ao seu sistema de origem, tá? Lilica,
Na minha casa, só um de meus irmãos casou, e nem eu nem meus irmãos temos filhos, e nós queremos, mas não conseguimos. Lilica, mas mesmo que vocês ainda não tenham se casado e não tenham filhos, se vocês tiverem a própria independência e tiverem, né, a casa de vocês, nesse lugar vocês são os grandes, né? Ou seja, são adultos. Então, vale o mesmo nesse contexto. Não preciso mais me submeter às regras ou às crenças de que isso é melhor, isso é pior, isso eu devo fazer, isso eu não devo, né? Aí nós já somos adultos e nós arcamos com as consequências das nossas escolhas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Cris, que maravilha sua reflexão. Moro com minha mãe e meu parceiro. Como é difícil. Cris, é muito difícil. Muito. Eu fiquei imaginando, tava falando sobre isso com meu marido ontem, né? Eu fico imaginando quem vive essa situação por um tempo prolongado. É muito difícil fazer circular entre essas esferas sem sair do lugar. Então eu imagino como é desgastante para você não sair do seu lugar, ou sair e tentar... E o que é sair do lugar, gente? É quando, por exemplo, a mãe tá, né, no seu sistema, ou você tá lá, e você quer dizer pra mãe o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, você quer corrigir, você quer ensinar, você quer mandar na mãe, você quer resolver os problemas da mãe, você sai do seu lugar em relação a ela. E todos nós filhos que fazemos isso, e mesmo que a gente faça isso por amor, isso vai ter sérias consequências na nossa própria vida. E uma delas é que isso vai prejudicar o relacionamento de casal. Então, por isso, naquele vídeo, ele começa justamente falando disso. Se você não compreender que quando você se casa, quando você tem a sua família, eles estão em primeiro lugar, e você ainda está lá, ocupado com a sua família de origem, achando que você tem que fazer algo, que você tem que resolver algo, não vai dar bom aqui nesse sistema. Você vai ter problemas nesse sistema, porque ele está sendo colocado em segundo plano, quando na verdade ele deveria ser a prioridade. E aí, muitas vezes, esse sistema de origem, né, esses pais, eles requerem cuidados ou requerem ajuda porque já estão numa idade avançada, porque existe uma situação de doença. Isso acontece, isso é muito comum. E aí esse filho, essa filha, que agora tem o próprio sistema, precisa ajudar sem sair do seu lugar de pequeno diante dos pais. Isso é muito desafiante, mas é possível. Eu já falei sobre isso numa outra live, já faz um tempinho, não sei bem qual foi. Em que não se trata do que nós fazemos, mas do sentimento com o qual nós fazemos. Então, quando isso se torna um peso, quando é pesado, pode estar nos tirando força. E aí vai faltar essa força na nossa própria vida, para realizar o que a gente quer, para nos dedicar aos nossos relacionamentos. Enfim, as consequências são N possibilidades, né? Cada caso é um caso. Mas só para dizer, por isso que é importante essa primeira parte da fala dele. E que eu concordei nesse aspecto, né? Vem de encontro com a segunda lei sistêmica, que é a hierarquia, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas para eu ir para a segunda parte dessa reflexão. Nossa, já são 8 horas. Meu Deus! Gente, viu como esse assunto rende? Júlia Fernandes, é justamente o que eu e minha irmã estamos vivendo. Ela mora com sogros e minha mãe no mesmo quintal. Eu moro com a minha sogra no mesmo quintal. Estamos sofrendo muito. Eu posso imaginar como é desafiante, né? Lidar com essas esferas, né? Se sair desse lugar de pequeno, de grande, realmente é complexo. E aí, vamos para a segunda parte para a gente poder finalizar essa live. Quando nascem os filhos, né? E aí o pastor disse assim: a árvore é mais importante que o fruto. E aí muitas pessoas ficam malucas com essa fala, né? Pessoas que têm filhos, elas falam: imagina, o filho é o mais importante.
né? E aí muitos podem dizer, Bruna, você não tem filho, né? Então como é que você pode falar? Realmente, eu não posso falar, porque eu não sou mãe. Mas eu sou filha. E a gente percebe que quando o filho vem em primeiro lugar, quando se deposita muita expectativa nesse filho, isso também vem como um peso para esse filho. Então, quando nós dizemos que a árvore é mais importante que o fruto, em que sentido? Não é no sentido de, vive o relacionamento de casal e larga a criança às traças. Claro que não. Os filhos têm necessidades. E principalmente quando nasce um filho, ele requer prioridade nos cuidados, porque é um serzinho muito dependente, muito vulnerável, que precisa ali daquela dedicação total por um tempo. Depois ele vai ganhando certa autonomia também. Só que a árvore, que é esse relacionamento de casal, que é o relacionamento dos pais, é o que nutre esse filho. Então a gente percebe, né, na prática do conhecimento sistêmico, que os filhos ficam bem quando seus pais se dão bem. Quando seus pais se amam, se respeitam. Mesmo que eles não estejam mais juntos como casal, mas se eles conservam um carinho, um respeito mútuo, esse filho fica bem. E muitas vezes, depois do nascimento dos filhos, esse casal começa a se estranhar, começa a ter dificuldade no relacionamento. Ou muitas vezes esse relacionamento chega ao fim e esse casal não consegue olhar mais um para o outro e reconhecer o amor que um dia existiu entre eles. E aí os filhos sofrem com isso. Então, é como se esse filho sentisse que precisa suprir algo para o pai ou para a mãe. E aí ele sai do seu lugar de pequeno, de menor. E isso se torna pesado para um filho. Então, de acordo com a precedência, ou seja, tem prioridade o relacionamento de casal. Porque é a partir do relacionamento de casal que essa vida surgiu. E é esse mesmo relacionamento em harmonia, com respeito, se possível com amor, que nutre esse filho, que fortalece esse filho, porque ele pode ser inteiro. Agora vamos imaginar que eu, como filha, vejo os meus pais se desentendendo, se desrespeitando, se agredindo mutuamente. É como se as duas metades da qual eu sou feita estivessem em conflito. Então, eu sofro de ver essa situação. Todos os filhos sofrem de ver essa situação. Principalmente quando eles se veem forçados a tomar partido, a escolher um lado e rejeitar o outro. Quem aqui já viveu essa situação? De sentir na infância ou na vida adulta que precisa tomar partido, escolher um lado e rejeitar o outro? Me respondam aqui. Eu não tô querendo acabar essa live, mas eu tenho que acabar. Vê, Vignoli, triste, meu filho viu isso e sei que hoje muita coisa é resultado disso. Sim, e geralmente, Vignoli, é algo que se repete de geração em geração. Porque a gente cresce vendo um modelo, né, um script de relacionamento de casal e a gente acaba repetindo isso, mesmo tentando fazer diferente. E por isso o conhecimento é tão importante. Por isso a gente estar consciente do nosso lugar, do nosso papel, é tão importante. Para que a gente possa fazer um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. Não porque nós somos maiores que os nossos pais, mas porque eles nos deram a vida e nós somos a continuidade deles. E a gente pode continuar repetindo, fazendo tudo igual, e aí não existe evolução. Ou a gente pode continuar aprendendo através das escolhas deles
e fazendo um pouco diferente, um pouco melhor, abrindo caminho para que a próxima geração possa ir ainda mais além. Então, por isso é um sentido que olha para frente, a vida ela caminha para frente, se desenvolvendo, né? Deixa eu ver. Eu vivi isso. Hoje entendo que eles podem falhar e não significa que faltou amor. Exatamente, exatamente. Daniela Balsan, triste, minha filha também já presenciou isso comigo e com meu marido. Então, gente, o objetivo do conhecimento sistêmico, muitas pessoas também distorcem isso. Não é julgar, não é apontar erros, culpados, imagina. O objetivo é trazer consciência para que a gente, quem está buscando isso, né? Porque algumas pessoas não estão buscando isso. Elas só querem criticar, elas só querem conflito. E aí eu nem perco tempo com isso. Porque eu sei que muitas pessoas, a maioria das pessoas estão buscando se melhorar, buscando aprender, assim como eu. E o que eu compartilho com vocês é o que eu estou aprendendo, o que eu estou buscando. E que está me trazendo mais harmonia interna, sabe? É dentro de mim. E aí a gente não depende mais do que está acontecendo em volta para a gente se sentir bem. Primeiro a gente encontra essa paz, essa harmonia dentro de nós, para então a gente poder se relacionar com as outras pessoas dessa forma também. Tá? Então é nesse sentido que a árvore é mais importante que os frutos. Sempre que uma criança tem problemas, na verdade, ela não tem um problema. Ela está fora do seu lugar, tentando resolver problemas dos grandes, dos adultos. Isso é pesado para um filho. Então, os grandes resolvem entre si suas questões. O relacionamento de casal é assunto dos pais. Os filhos não devem ser colocados no meio disso e não devem entrar nisso. Isso não diz respeito a nós. Por mais difícil que seja, porque a gente quer ver nossos pais bem, felizes, a gente realmente tem que lavar as mãos, porque diante deles nós somos pequenos, nós somos menores, eles são os grandes. E aí quando esse casal consegue se respeitar, reconhecer nos filhos o amor que existiu entre eles ou que ainda existe, esses filhos se sentem liberados para seguir o próprio caminho, seguir a própria vida. E aí nós podemos nos desenvolver. Quando a gente pode olhar para trás e ver que o pai e a mãe são grandes, eles dão conta da vida, eles resolvem as questões deles e a gente pode seguir em frente. Entende? Então é óbvio, fechando, é óbvio que os filhos, eles são a realização dos pais, né? E que por muito tempo eles têm prioridade nos cuidados, mas os pais nunca podem se esquecer que o mais importante para o filho não são as coisas materiais que esses pais oferecem, não são as melhores condições. É aquilo que flui desses pais para os filhos. Aquilo que flui do relacionamento de casal para esses filhos. Então, por isso, a árvore é mais importante que os frutos, porque esse fruto se nutre dessa árvore. Imagine uma árvore que está partida ao meio. Esses frutos certamente vão ser prejudicados. Fez sentido agora para vocês? Me respondam aqui para a gente fechar a live de hoje. Então, por isso é um assunto complexo e necessário. Daniela disse que muito. Porque eu acredito que a família é a base da nossa sociedade. E... vocês estão
respondendo aqui agora, que tem um delayzinho, né? A Deia diz que sim, a Paty diz que muito. Então, que bom. Fico feliz que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais de clareza sobre falas tão importantes, tão complexas, que muitas vezes são mal interpretadas porque requer mesmo esse aprofundamento. Foi um vídeo de 45 segundos e é natural que fiquem dúvidas, que fiquem objeções, que fiquem reflexões, porque muitas vezes choca com aquilo que a gente acredita. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: esse é um conhecimento que está a serviço da vida, das relações. Tá com foco no bem, no positivo. E quem tá com esse mesmo foco, sente, percebe e faz algo de bom com esse conhecimento, com essa informação. E é isso que eu desejo para vocês. Então vou fechar essa live, porque olha só, passamos 11 minutos. Vocês sabem que eu amo falar sobre isso. Quem sentir de se aprofundar nesse conhecimento e aprender muito mais sobre esse... eu falo que é uma sabedoria, né? Porque na verdade conhecimento é uma coisa, mas conhecimento a serviço da vida é sabedoria. Então quem quer aprender mais sobre esse conhecimento, sobre essa sabedoria, convido a participar do meu curso online da Jornada Sistêmica, tá? Entra no meu site, lá no link da bio, para saber mais, e eu vou ficar muito feliz de ter você nessa jornada de autoconhecimento através da visão sistêmica comigo. A Deia disse que por ela pode ir em frente, mas não dá, eu vou atender daqui a pouquinho, tem um monte de coisa para fazer, e semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo, obrigada a todos, a todas pela atenção, pela presença, e até a próxima.